zabaprofeti mandulo kumemeza Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta sob os mares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. E ecoa a noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Boa noite. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em paz, que vocês estejam em casa, quem pode. Hoje eu vou receber uma pessoa muito iluminada, uma pessoa que eu não conhecia ainda ele, e um grande amigo me falou dele. E eu fui buscá-lo. E fui encontrar a sua história, a sua obra. Ele é um sacerdote, babalorixá, escritor, professor, Márcio de Javim. Fiquei muito encantada, impressionada e mais uma vez surpreendida com a simplicidade de pessoas como ele que entendem o significado
do sagrado, do ser sagrado, né? Às vezes a gente tem pessoas tão próximas que criam barreiras tão grandes, e às vezes alguém assim que a gente não tem tanta proximidade se abre, se entrega, se permite, porque eu acho que a gente muitas vezes deixa de viver coisas belas, sinceras, profundas, porque as pessoas não se permitem. E eu agradeço por você abrir, né, um tempo no seu dia. Eu sei que você vem agora de uma jornada grande, de um dia eu também, mas quando eu senti no meu coração que a gente precisava se encontrar, eu te convidei aqui para nossa resenha, e desde já o meu sagrado abraço ao seu sagrado, e com muito respeito e carinho eu te convido. Oi, Mariene, Boa boa noite. noite. Sua Tudo bênção. bem? Tudo Meu pai lhe bem? abençoe, sua bênção. Minha mãe lhe Que abençoe. lindeza. Puxa vida, eu fiquei até emocionado com tanta coisa bonita que você falou. Mas é verdade. Eu também fiquei muito emocionada com tanta coisa bonita que você fala, que você escreve, que você entrega para o mundo. E eu falei, nossa, hoje eu vou me presentear. A vida está me presenteando com a sua presença aqui, com a Ah, sua eu que te agradeço pelo carinho. sabedoria, com toda a sua força na palavra, muito forte. Tudo que você fala com muita verdade, com muito comprometimento, né? Ah, Mariene, a gente passa pela vida caminhando numa estrada tão cheia de altos e baixos, tão cheia de aclives e declives. Se a gente não conseguir olhar para o lado, nada disso faz sentido, né? Se a gente não conseguir estender a mão para quem está do lado de cá, do lado de lá, se a gente também não se permitir que as pessoas nos apoiem, realmente essa caminhada se perde muito, né? Ela empobrece, ela deixa de ser uma jornada e passa a ser um caminho mais egoísta, mais subjetivista. E aí perde a graça. Nós somos gregários, nós somos humanos, a gente tem tanto a aprender com os outros, tem tanto a reaprender a caminhar, a fazer, a pensar. Não tem jeito, Mariane, a gente tem que estar de mão dada. Sempre. Isso é que é legal. Que lindo, que lindo. E eu já vou trazer aqui para essa nosso primeiro encontro a força da sua palavra quando você fala de Ori, né? Eu vi os seus livros, já encomendei para mim, porque eu acho que é um sagrado tão profundo, né, que a gente mergulha em certos lugares e a gente acessa coisas que eu sou prova viva do quanto a leitura, a literatura me transformou, né, o quanto isso me melhora. E eu fiquei muito interessada em ouvir falar de Ori como uma divindade, né? E, e eu queria te ouvir e aprender nesse lugar de aprendiz na vida mesmo, né? De alguém que entende também a força que o Ori tem, né? Onde tudo começa. Muita gente não entende isso, né? As pessoas, eu vi você falando muito bonito também
de quanto estamos distantes dos terreiros, mas do quanto a gente pode louvar esse sagrado que habita em nós. Debaixo do chuveiro, por exemplo. Eu penso muito nisso. Eu falo, minha mãe, a senhora está aqui agora. A senhora está na minha cabeça. E aí, com coisas tão simples, né? Você falou de uma vela. Lógico que quem tem uma cachoeira, tem um mar, vai lá, mas entender que esses símbolos, que essa força da natureza, o vento está o tempo todo, né? O vento, as folhas, o sol, acordar e falar com o sol. E eu acho que é esse redescobrir fora dos terreiros, né? Mas cultivar esse terreiro que habita dentro de nós, cultivar esse ori, esse orixá vivo que habita em cada um de nós, que eu acho que é o grande resgate da humanidade que está conectada em busca disso nesse momento, né? Não estamos falando de um geral, de um todo, porque a gente sabe o quanto de pessoas ainda não se permitiram se encontrar, né? E eu acho que a humanidade está nos dando uma oportunidade, o universo está nos dando uma oportunidade para isso. Mas eu quero te ouvir hoje. Ah, Mariane, a cultura iorubá é uma cultura muito, 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 muito rica, muito especial. Ela oferece para a gente uma filosofia que não dá para a gente captar só ouvindo. A gente precisa senti-la, a gente precisa experimentar, provar, cheirá-la, não é? Interiorizá-la. E essa filosofia vai mostrando para a gente que o nosso corpo é muito especial. O nosso corpo ele é uma dádiva do Criador. Nessa concepção iorubá, tão bonita, tão bela, tão inclusiva, não existe corpo imperfeito. Todos os corpos são perfeitos para a jornada, para o Odu, para a missão que a gente tem. Tudo é meticulosamente perfeito. E esse povo, essa cultura, observa e nos ensina que a cabeça destas partes do corpo é a mais extraordinária, porque a cabeça muda ao longo da vida, sem a gente ter que desatarrachar do pescoço. A cabeça transforma o corpo. O nosso corpo é como nossa cabeça pensa. O nosso corpo emagrece ou engorda, o nosso corpo muda conforme a nossa orientação sexual, o nosso corpo sente, o nosso corpo ressente, porque a nossa cabeça tem esse poder. Essa cabeça muda, portanto, aos 15, aos 20, aos 25, aos 45, a cabeça vai mudando. E essa cabeça, inclusive, sobrevive à morte. O corpo físico um dia perece, um dia acaba, apodrece, mas a nossa cabeça sobrevive à morte. E quando os iorubás se dão conta de todo esse potencial, de toda essa beleza, de todo esse conteúdo que a cabeça guarda nessas memórias de vidas passadas, nessas memórias de experimentações, nessas memórias de sabedoria, ele diz: a cabeça é divina. A cabeça é um orixá. E se Iemanjá tem muitos filhos, se Oxum tem muitos filhos, se Ogum tem muitos filhos, a sua cabeça só tem você. É uma divindade subjetiva. E a partir disso, o Iorubá vai observando como essa cabeça é autônoma ao ponto de decidir como meus pés vão pisar, o que minhas mãos vão fazer, como meu coração vai sentir. Essa cabeça tem livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, essa possibilidade de fazer as escolhas autônomas, independentes, livres, dá a essa concepção religiosa
assim, um halo, um quê de modernidade, de liberdade. Essa religiosidade não oprime, ela não tiraniza, ela não coloniza, ela diz: você tem a sua cabeça que irá conduzir você pelo seu destino. Nem Deus, nem o Criador, dentro desse conceito religioso, filosófico, desrespeita a liberdade que a cabeça tem de fazer as suas escolhas. Isso não é maravilhoso? É sensacional, é libertário, né? E dá a gente as rédeas da nossa vida. A gente assume, então, a nossa responsabilidade. A partir do momento que eu compreendo que a minha cabeça é que decide o meu destino, se afinal de contas Iemanjá é a deusa das águas doces, do encontro com as águas salgadas, se Oxum é a deusa da fertilidade, a dona do ventre, se Omolu nos brinda e nos faz organizar, equilibrar a saúde e a doença, se Nanã é a deusa da vida e da morte, Ori é a divindade que nos conduz pelo nosso próprio destino. E essa divindade não está longe, essa divindade mora na gente. Lindo. É lindo. Eu sempre acreditei e senti isso. E você fala de um jeito muito especial, assim, deixa tudo muito mais claro e iluminado, né? Eu acho que é isso. Eu acho que quando o Ori fala, quando a cabeça fala, a gente deixa com que isso venha com clareza, né, para a vida, para as escolhas, para o olhar para com o outro, para o olhar para a vida, para o olhar para uma pandemia como essa. Eu estava ali me concentrando um bocadinho antes da gente conversar aqui e pensando, né, a quantidade de gente que tem vivido essa pandemia de uma maneira muito nociva, muito carregada, como se fosse um castigo, como se fosse algo muito ruim, né? Estar em casa é muito ruim, é como se fosse uma pena, né? Um martírio. E o quanto estar em casa, para muitos, para mim, é sagrado. O quanto me resguardar é sagrado. O quanto isso me causa paz. Né? O quanto isso me conforta. E o quanto eu gostaria que as pessoas ficassem em paz, porque depende dessa paz para que as coisas voltem ao lugar, né? A gente vive um momento que Orixá fala, resguardem-se, silenciem-se, se cuidem, né? Porque é momento de uma energia estranha que, que precisava acontecer e que de alguma maneira isso ia acontecer. Para ser realmente, eu entendo assim esse momento. Para ser um momento para que a humanidade pare um pouco para pensar. Né? É interessante a gente perceber, sabe, Mariane, que essa cultura iorubá ela vai nos dando muitos subsídios, muitas oportunidades de nos compreender neste mundo, de nos perceber enquanto seres que não estão aqui sozinhos, que têm o mesmo patamar de importância de um vegetal, de um animal, de um mineral. Então, nós somos parte do todo. Tudo que a gente faz é cíclico. Tudo que a gente oferece, a gente recebe de volta. Esse é o princípio do equilíbrio, o princípio da troca. A gente saca da natureza aquilo que vai recompor a nossa força física, vai matar a nossa fome. A gente busca na natureza o elemento metabólico, o princípio ativo que vai curar as nossas dores, tanto do corpo quanto da alma.
né? A gente se banha com isso, a gente deixa essas lições, essas energias das plantas penetrarem nos nossos poros, fazerem parte daquilo que nós somos. E só um povo, só um indivíduo que se iguala à natureza pode se permitir aprender com ela. Então, nós humanos, às vezes, somos muito cheios de prepotências. A gente acha que nós somos o último biscoito do pacote, né, a última Coca-Cola do deserto, somos o topo da cadeia alimentar, a espécie mais inteligente, a espécie mais, eu vou botar entre aspas, evoluída, capaz de tantas coisas, de ir para a Lua, mas não é capaz de vencer as suas próprias guerras internas, não é capaz de conversar para solucionar os seus problemas sem ter que empunhar uma arma, que não é capaz de solucionar a pobreza, a miséria, o racismo, a desigualdade, que não é capaz ainda de reconhecer nos idosos bibliotecas ambulantes, né? Então, nós gostamos de eleger inimigos. E para muitos, tudo isso que nós estamos passando ficou reduzido a um inimigo, como se o vírus fosse o culpado de tudo. O vírus é o vetor, o vírus é o catalisador, é o difusor, mas o que vem antes do vírus e o que virá depois do vírus depende do homem. Nós apenas seremos ou poderemos ser aquilo que nós desejarmos ser. E já percebemos, ou já era para nós termos percebido, que a gente não vai conseguir ser nada diferente do que nós já fomos se nós não mudarmos esse nosso comportamento. Se nós não conseguirmos entender que não é possível ser feliz, não é possível se alimentar plenamente, não é possível gozar de benefícios enquanto outros iguaizinhos a nós são como nós. Andam, falam, excretam, choram, riem, enquanto eles não conseguirem ter a mesma respeitabilidade social, a mesma prioridade social. Me incomoda muito quando a gente acha que o culpado trabalhar de mototáxi, que está trabalhando na farmácia, que está trabalhando na obra, que está se empurrando, se enjaulando no BRT, no metrô, no ônibus, são como nós. Quem tem a possibilidade de ficar em casa pode ficar e deve ficar. Mas aqueles que precisam trabalhar, sobretudo, precisam ser respeitados e apoiados. Ora para que não precisem ir, ora para que, se forem, tenham os maiores cuidados, os maiores zelos necessários. Nós somos integrais. Não adianta a gente entrar em igrejas, sinagogas, mesquitas, terreiros, se a gente não conseguir entender isso. A religiosidade, ela tem que ter um propósito. E o propósito de evolução, eu vou colocar entre aspas, às vezes é muito pretensioso, né? Toda vez que eu digo que eu evoluí, eu acabo me colocando supostamente num patamar superior ao outro. Superior, sim. Né? E outra coisa que eu acho muito interessante na cultura iorubá é que eles não acreditam na perfeição humana. O homem não é perfeito e nunca será. Mas isso não faz com que o homem perca o seu valor, isso não faz com que a gente desista de avançar nos nossos comportamentos, nas nossas éticas. A nossa busca não é da perfeição, a nossa busca é pela virtude. E, didaticamente, os iorubás vão relatando isso, vão contando isso, quando eles nos revelam as histórias dos nossos deuses. Nenhum desses deuses se colocou como perfeito, Mariane. Nenhum deles. Nem Xangô, nem Oxalá, nem Oxum, nem Omolu. Nenhum deles é descrito como um ser perfeito.
mas eles foram deificados pelas suas virtudes. Essas histórias, esses contos, esses itã, eles servem para nós como livros, como métodos, para a gente perceber assim: ah, Márcio, você tem a essência da terra. Olha, eu conheci um cara como você, há muito tempo atrás, que era muito parecido com o seu jeito de ser, e ele fez isso, e ele se deu mal. Cuidado, não precisa fazer igual. Então, esses contos não servem para a gente se conformar com os nossos erros, mas para a gente se informar de como a gente pode fazer diferente. E fazer diferente não é uma caminhada, como a gente começou a falar, né? A gente está que nem Exu, começa do final para o começo, do começo para o final. Fazer diferente é fazer em conjunto, é se propor a ser diferente, não só por mim, mas por nós. E esse corpo que caminha, esse corpo que é a ferramenta para a nossa trajetória, para o nosso destino, para a nossa vida, para esta nossa vida, é um corpo que é um altar. É um altar vivo da divindade, é um altar que anda, que ri, que chora, um altar que pode segurar o outro altar pela mão, que pode dar o braço, que pode suspender, que pode às vezes parar e chorar também, né? Esse altar transita. Ele não fica parado, empoeirado, ele não fica tedioso num canto. Ele é um altar que age. Ele é um altar que é movido pela energia, pela uma energia vital, a energia de Exu. E olha a divindade que mora no nosso corpo também, que corporifica, que materializa todo esse potencial de fazer, de agir, de se movimentar. Exu, Xu, a esfera, aquele que não tem começo, não tem fim, aquele que mata um pássaro hoje com a pedra que jogou ontem. E esse orixá que é tão sagrado para nós, para quem sente essa força que está tão aqui, né, perto da gente. E você falou de Exu e me veio intolerância religiosa. Né? Porque ainda hoje, essa demonização, quando se fala de Exu, é tão perversa, né? Tão distante da verdadeira história. Assim como as verdadeiras histórias não foram contadas para a gente. A história de Exu também não foi bem contada. Né? Um dos sinônimos de Exu, do nome Exu, é Bara. E Bara é uma palavrinha em Yorubá que resulta da união de dois vocábulos. O verbo ba, esconder, e o substantivo ará, corpo. Portanto, Exu, o Bara, é aquela força, aquela energia que se esconde dentro de nós. Exu não é bom e Exu não é mal. Pela definição filosófica, Exu é. Ele é o quê? Ele é a controvérsia, ele é a polêmica, ele é o movimento, ele é o desejo, ele é a realização, ele é a conquista. Exu é tudo isso. Mas Exu também é ambição. Só que a ambição, como qualquer outro sentimento, pode ser positivo ou pode ser negativo. Quem decide o que a gente faz com essa potência é o nosso Ori. É a nossa cabeça que vai escolher, que vai resolver, que vai decidir, julgar, inferir o que nós faremos com essa potência que reside dentro do nosso corpo. Então, a cada decisão que a gente toma, a cada passo que a gente dá, nós somos este movimento intrínseco, nós somos a força de Exu, nós somos movidos pela força de Exu, mas a nossa cabeça é o nosso arbítrio, é o nosso discernimento.
nós podemos fazer da ambição algo extremamente construtivo, realizador, solidário, né? A nossa ambição pode redundar em coisas muito boas para a coletividade. Mas, quando a gente decide que a ambição é mesquinha, que a ambição é invejosa, a gente faz deste sentimento, dessa propulsão, algo negativo. Não foi Exu que fez, foi eu que fiz. Fui eu que fiz foram as minhas escolhas que fizeram. O que Ori determinou que eu fizesse. E o lugar de Odu nessas escolhas e nesses caminhos. Eu fico sempre... Eu sou uma pessoa que questiono muito, penso muito. Estou o tempo todo buscando entender os caminhos e com isso me entender, e com isso entender a espiritualidade. Né? E aí quando se fala de Ori, arquétipo e Odu, né? Qual desses escolhe o caminho? Né? Porque você falou assim, você vai conhecer uma história de alguém que viveu isso lá atrás e que está te alertando para coisas que você pode repetir e viver. Né? E isso também é muito falado quando se fala de Odu. Olha, esse Odu traz esses traços, né? Do positivo e do negativo. Então, o Ori define, mas o Odu também define. Nessa cultura, tudo é explicado através da palavra. A gente vai entendendo essa lógica, porque é uma lógica, é uma lógica diferente daquela que a gente está acostumado, estamos acostumados no Ocidente. Mas ela é lógica. Ela tem coerência em tudo que propõe, em tudo que nos oferece como reflexão. Então você veja bem, dentro desta perspectiva de mundo, dessa percepção de mundo, dessa forma de se entender aqui, aonde a gente está, eles vão nos demonstrando que nós, mitologicamente, escolhemos o nosso destino. Antes do nascimento, nós fazemos uma audiência aos pés do Criador. E nessa sala, nesse auditório, existem 4 figuras. Nós, o próprio Criador, Orunmila, que é o testemunha do destino, daí o seu título, Eleripim, aquele que testemunha a escolha do meu destino, e Elenini, que representa mais ou menos como aquele que vai testar, aquela que testa a nossa persistência, que testa, que afere se realmente nós vamos praticar aquilo que estamos escolhendo ali. Então, nesse momento originário em que nós escolhemos o destino, esses elementos, vamos chamar assim, esses personagens se aproximam, se reúnem e, de certa forma, em toda a nossa trajetória, nós estaremos também juntos. Né? Deus estará, de alguma forma, ligado a nós e nós a Ele. A sabedoria, que é representada por Orunmila, e digamos, a palavra tentação é meio puxada, é meio forçada, mas a ideia de que sempre nós temos ao nosso encalço um teste, uma prova da nossa própria persistência. Inclusive, esse vão que a gente tem nas costas, né, na coluna vertebral, representaria o polegar, o dedão de Elenini, a demonstrar que está sempre no nosso encalço, está sempre de olho na gente. Mas qual é a perspectiva de destino? Dentro dessa
cultura, eles entendem que antes mesmo do mundo ser criado, antes mesmo de nós, seres humanos, sermos concebidos, inventados, criados, já existiam os caminhos, já existiam estradas a serem percorridas. Então, eles observam esses destinos, esses Odu, como quem abre um grande mapa e vai observando o tracejado das estradas, das avenidas, das ruas. Eles compreendem 256 estradas. Da mesma forma que a gente reconhece as nossas estradas do dia a dia, pelos perigos que têm, pela pavimentação que elas possuem, umas são mais iluminadas, outras são menos iluminadas, umas são mais esburacadas, uma a gente chama de estrada da morte, o trecho tal é perigoso. E a gente também identifica essas estradas por códigos, não é isso? A BR-116 é a avenida tal, a RJ-101 é não sei o quê. Nós também temos mapas e nós também temos códigos e nós também nos identificamos, não só fisicamente, geograficamente em relação a essas estradas, mas também afetivamente. Ah, que lembranças boas eu tenho de percorrer a litorânea Rio Santos. Ah, nunca mais eu quero passar pela Washington Luiz. Enfim, os destinos para eles têm uma representação simbólica também. Eles também identificam nesse grande mapa percursos, cada um deles codificado por números, e cada um deles capaz de despertar neles identificações não só intelectuais, cognitivas, mas identificações emotivas. E cada vez que nós vamos renascer, porque o Yorubá acredita nesse princípio do retorno, que eles chamam de Atunua, a nossa existência é uma, mas as nossas vidas são várias. Cada vez que a gente vai renascer, a gente escolhe uma dessas estradas de acordo com as virtudes que a gente quer alcançar. Portanto, o objetivo é a virtude. A estrada é o percurso mais adequado, mais aprimorado, mais capaz de me favorecer nesta busca, neste objetivo. Logo, a gente pode, a cada vida nova, escolher um destino diferente. Logo, este nosso corpo, que é uma dádiva do Criador, funciona como uma espécie de ferramenta, de veículo. O veículo apropriado para o tipo de estrada que eu vou percorrer. Estrada essa que foi escolhida em função da virtude que eu estou buscando. Pode ser que nesta vida eu esteja buscando a paciência. Pode ser que na outra eu procure a bondade, e assim sucessivamente. E às vezes a gente volta, né, para o mesmo lugar, para a mesma estrada que a gente disse que não gostou de passar. Oh, é verdade, é verdade, é verdade. E É aí, verdade. esse é o lugar que eu muitas vezes questiono, porque a gente nega algo e que quando a gente vê, a gente está vivendo de novo a mesma história. Isso é Odu. Quando a gente entende toda essa complexidade, traduzir Odu como destino é pouco. É pouco, porque a nossa concepção ocidental, a nossa concepção eurocentrada, né, baseada em conceitos religiosos judaico-cristãos, e não tem nada de ruim nisso, é um traço da nossa cultura ocidental, é um fato. A gente compreende o destino diferente. Essa palavrinha destino nos remete a uma escolha que Deus fez por nós, que um percurso que Deus nos impõe e interferiria diretamente ao longo dessa caminhada. Esse não é o conceito de destino dos iorubais. Por tudo que a gente está conversando aqui, dá para perceber que o Deus iorubá, ou como eles, os iorubais, entendem Deus, é numa forma em que esse Deus
faculta a cada um de nós a possibilidade dessa escolha. Somos nós que escolhemos. Somos nós que percorremos. Ele nos ajuda, mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, não dá para chamar, não dá para traduzir todo esse conceito de Odu na palavra destino, pura e simplesmente. Pode nos levar a uma compreensão deturpada. Por isso, a melhor tradução, uma tradução que melhor se aproximasse dessa concepção, talvez seja trajetória de vida, caminho de vida, no sentido de que é uma estrada que nós escolhemos percorrer, que nós transitamos com o nosso veículo físico, que ao final vamos ter que deixar estacionado para a gente conseguir continuar seguindo. Sim. E eu estou diante de uma pessoa serena, de uma pessoa que transparece, né, esse entendimento com muito equilíbrio. Você me transmite esse equilíbrio, esse lugar que todos nós buscamos, né? Eu acho até mais bonito do que evolução, porque realmente evolução que beira, né, a vaidade. E eu acho que o equilíbrio, que está em equilíbrio, né? Mariane, Ori, coração. Né? Pouco antes da gente começar a bater papo, eu estava conversando com a nossa turma, estava dando aula, e a gente está falando exatamente disso, né? Do espaço entre a mente e o coração. E olha como é interessante, como é curioso, né? O Brasil não entra em guerra há pelo menos 60 anos, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Sim. O Brasil não participa de uma guerra num território geográfico externo, nem fora, nem aqui dentro. No entanto, os deuses da guerra, Ogum, para nós, praticantes das religiões de matriz africanas, é um Deus muito presente, é um Deus ao qual a gente recorre com muita frequência, com muita avidez, com muita fé, com muita força. Como eu costumo brincar, Ogum é pop, né? Ogum está sempre no nosso imaginário, nas nossas orações, está perto da gente, tem muitos devotos. Mesmo que a gente não entre numa guerra convencional, talvez porque a gente entra em guerra todo dia. Todo dia, com certeza. Né? Tanto às vezes as guerras, as contendas que a gente trava com os outros, quanto as piores e mais difíceis guerras. As guerras internas. As guerras que ficam restritas ao espaço de 2 palmos entre o coração e a cabeça. Essas guerras demandam sempre a intervenção desse guerreiro que pode nos ajudar a discernir, resolver, vencer essas batalhas, esses conflitos internos. A gente precisa superar, suplantar essas nossas dificuldades diárias. E esse equilíbrio que você fala tanto, e que bom que a gente inspira, porque é o que a gente também busca, né? Ninguém é perfeito, eu também tenho os meus desequilíbrios, eu também tenho as minhas desarmonias, eu também choro aos pés do meu orixá, choro ao tempo, requerendo, pedindo forças para superar as minhas guerras internas, que não são poucas, como qualquer indivíduo, como qualquer pessoa, mas a busca que a gente faz, a senda que a gente percorre, o sentido da nossa vida nesta concepção afrocentrada, nessa concepção que o candomblé nos oferece como um porto seguro, é exatamente a busca do equilíbrio. É a gente tentar equilibrar essa força que mora dentro de você,
com a força que está em torno de nós. E a gente só consegue fazer essa ponte, essa conversa, essa intermediação, se a gente realmente perceber, se a gente se permitir sentir essas energias, se a gente se enxergar, se a gente conseguir notar a beleza de uma planta, né, a importância de um animal, a firmeza de uma rocha. Nós não podemos passar pelas ruas, olharmos para as árvores e apenas notarmos aquela que destrói a calçada, aquela que suja a minha casa, mas aquela que generosamente me oferece sombra, me beija com as suas flores, me ajuda a respirar melhor, me ensina a viver e a conviver. Eu preciso perceber que este chão onde eu piso não é só meu, também é dela. E se eu não entender que a gente tem que dividir o mesmo espaço, alguma coisa está errada, né? Alguma percepção está faltando. Então, transitar por isso tudo, reconhecer esses elementos naturais, é o culto aos orixás. Enquanto o Ocidente, mais modernamente, começa a se preocupar com o meio ambiente, com a ecologia, e que bom, antes tarde do que nunca, mas esse povo, lá do outro lado do Atlântico, já entendia a importância da natureza, já se conectava com ela e já deificava a natureza. Os nossos deuses estão na natureza, estão na cachoeira, estão na praia, estão nas matas, estão nas folhas, estão na terra onde a gente pisa, estão no ar que nos inunda, mas eles também estão nas emoções, eles também estão nos sentimentos, eles falam pela nossa boca, eles transpiram por nós, eles nos abraçam desde que nós nos permitamos que isso aconteça. Essa é a nossa busca, esse é o equilíbrio que a gente objetiva com as nossas oferendas. É a troca de energia, é a recomposição da energia, é aquilo que nos falta. Não está faltando ao orixá. Oxalá não quer mais comer canjica. Exu não precisa comer farinha com dendê. Nós é que precisamos. Eles catalisam isso de volta para nós, no momento em que a gente precisa da calma, simbolizada pelo ebô, a canjica, pelo dinamismo representado, formatado, alquimicamente composto naquele alguidar com carboidrato e energético. Que lindo. E a gente não está acendendo, então, a vela para o orixá, a gente está acendendo a vela para a gente. Não tenha dúvida. O que não é pouco. Eu não estou desmerecendo nem diminuindo essa importância, absolutamente. Com certeza. Né? A nossa fé, para nós humanos, a nossa fé, ela é materializada porque nós estamos na matéria. E todos os itãs que vão descrevendo a relação entre os orixás, por exemplo, entre Exu e Oxalá, ou Batalá, mostram que se Obatalá representa o etéreo, o elevado, o sublime, o impalpável, Exu é a materialidade, Exu é a terra, Exu é o físico, Exu é a questão concreta. Em todos esses itãs, Obatalá leva a pior. Ele leva uma pernada, ele é enganado. Mas o que esses itãs, o que esses contos milenares, o que essa sabedoria está tentando trazer para a gente? Não é dizer que um é melhor do que o outro, não é dizer que Exu é mais importante que Oxalá